Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para corrigir as atividades da última semana do PET 4. E nessa semana, o nosso objetivo de conhecimento é a teoria do octeto, ou regra do octeto. Vamos lá? Bom, então para nós iniciarmos, vamos rever aqui algumas teorias do octeto, ok? A teoria do octeto é baseada na tendência dos átomos em realizar combinações para atingir 8 elétrons na camada de valência. Por isso, o termo utilizado octeto, assumindo uma configuração eletrônica similar aos gases nobres. Também denominada regra do octeto, ela se aplica praticamente a todos os grupos da tabela periódica, principalmente aos períodos equivalentes ao carbono, nitrogênio, oxigênio e halogênio, e também aos metais como magnésio e sódio. Ao preencher a camada mais externa com 8 elétrons, as moléculas ou íons tendem a se tornar mais estáveis. O átomo, da mesma maneira, possui uma tendência a fazer combinações entre si com o intuito de atingir maior estabilidade. Segundo a teoria, os átomos se unem através de ligações químicas para preencher a camada de valência. Isso ocorre de diversas formas, através das ligações que incluem a partilha, doação ou perda de elétrons, ou ainda por meio de elos com menor estabilidade do que um gás nobre, o que naturalmente ocorre com os metais de transição. Então agora vamos para as nossas atividades. Atividade 1. Para que os átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual à de um gás nobre, é necessário que, e aí nós temos o dado, o número atômico do enxofre é 16 e o número atômico do potássio é 19. E aí nós vamos marcar a opção correta. Bom, pessoal, primeira coisa aqui, vamos analisar, como nós vimos aí na introdução das nossas atividades, nós vimos que a regra do octeto, ela é aquela regra onde os elementos eles vão se relacionar, ou seja, eles vão interagir entre si através das ligações químicas com a finalidade de adquirir a estabilidade. Que estabilidade é essa? Alcançar os 8 elétrons na última camada, como nós estamos vendo aí, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Observação, o gás hélio é aquele que destoa dessa regra, porque ele tem apenas 2 elétrons na última camada, ok? Ele é estável com os 2 elétrons na última camada. Então, ok, pessoal, olha, vamos fazer aqui a distribuição eletrônica dos 2 elementos citados no exercício, o enxofre e o potássio. Olha, nós percebemos que na última camada, aqui na camada 3, o enxofre ele possui 6 elétrons de valência, ou seja, 6 elétrons na última camada, ok? Aqui no potássio, na última camada, na camada 4, ele possui apenas 1 elétron de valência. Então, aqui nós percebemos que o enxofre vai ter a tendência de receber 2 elétrons, para que ele alcance a configuração de um gás nobre, que é 8 elétrons na última camada. Lembrando que o enxofre ele é um ametal, ou seja, a tendência dele é ganhar, receber elétrons, diferentemente do potássio, que é um metal, onde a tendência é perder ou ceder elétrons. Então, aqui, como eu havia dito, o enxofre tem a tendência de receber 2 elétrons, e o potássio, em contrapartida, tem a tendência de ceder 1 elétron. Portanto, nós vamos marcar aqui a nossa opção correta, letra E. O enxofre recebe 2 elétrons e que o potássio ceda 1 elétron, ok? Atividade 2. Um elemento de configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 possui forte tendência para... Bom, pessoal, então vamos analisar aqui essa distribuição eletrônica. Vamos reparar aqui na última camada desse elemento, na camada 3. Nós percebemos que ele tem 7 elétrons na última camada. Olha, 2 mais 5, ok? 7. Então, trata-se de um ametal lá do grupo dos halogênios, E nós sabemos aí que para ele ter a configuração eletrônica estável, ou seja, de um gás nobre, a tendência dele será ganhar,
um elétron. Olha só, ele tem 7 elétrons na camada de valência, portanto, a tendência é ganhar mais um. Portanto, a letra E. Marque aí no seu material. Vamos para a atividade número 3. Seguindo a teoria do octeto, qual íon é formado pelo átomo de cálcio para que ele fique mais estável? Ou seja, alcance a configuração eletrônica, né, semelhante a um gás nobre. Dado número atômico do cálcio, 20, ou seja, o cálcio tem 20 elétrons no seu estado natural, né? Então, vamos aqui distribuir esses elétrons para nós vermos a condição da última camada desse elemento, ok? Então, nós percebemos que na última camada, ou seja, na camada 4 aí, ele tem apenas 2 elétrons, né? Ou seja, esses 2 elétrons serão cedidos, né? A tendência dos metais é ceder, é perder esses elétrons, né? A gente usa a expressão, acho que melhor cabe, é ceder esses elétrons, né? Para adquirir essa estabilidade. Vamos perceber aqui juntos que na penúltima camada, esse elemento ele traz consigo 8 elétrons. Ou seja, se ele cede esses 2 elétrons que está na camada 4, a última camada agora passa a ser a 3, com 8 elétrons. Ou seja, deixando esse elemento num estado, numa condição mais estável, ok? Então, vamos lá, olha, aqui, como eu disse, tem 8 elétrons, a tendência do cálcio é perder esses 2 elétrons da última camada, ou seja, da camada 4, formando o íon cátion, né? Formando o íon cátion, que é essa espécie química carregada positivamente, ok? Formando o cálcio mais 2. Então, nós vamos marcar aqui novamente a nossa resposta correta, letra E. Atividade 4. A configuração eletrônica do cloro, cujo número atômico é 17, fica igual a de qual gás nobre quando ele segue a regra do octeto, formando compostos para ficar estável. Então, aí nós temos as alternativas e vamos marcar a correta. Então, para iniciar aqui o nosso exercício, a resolução, nós vamos distribuir esses 17 elétrons, ok? Olha só, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essa última camada aqui, na camada M, aí na 3. Nós temos na última camada da distribuição desses 17 elétrons, 7 elétrons, ou seja, é o cloro, né, pessoal? Trata-se de um ametal que tem a tendência de ganhar elétrons para se estabilizar. Ou seja, para ser estável, ele precisa, né, aí fazer uma ligação química para adquirir mais um elétron, ou seja, receber mais um elétron e assim ficar com 8 elétrons na última camada. Mas repare, nessa camada há apenas 7. Né? E esse orbital P, ele comporta não apenas 5 elétrons, mas ele pode, né, comportar até 6. Ou seja, esse orbital ele está incompleto. Então, vamos completar esse orbital com mais um elétron e nós vamos ter a seguinte configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ou seja, onde era P5, agora é P6, está completo. E essa configuração eletrônica refere-se ao gás nobre argônico, que é o gás nobre que possui 18 elétrons, né? Ou seja, o número atômico dele é 18. Portanto, nós vamos marcar aqui a nossa opção correta, letra C. Atividade 5. Sabendo que a tabela periódica é fruto de trabalhos interrelacionados por diferentes pessoas e com base no texto introdutório e conteúdos abordados durante todo o processo das atividades e pesquisas, explique e aponte estratégias para que não haja extinção dos elementos químicos. Faça uma pesquisa sobre o impacto dos elementos químicos ao meio ambiente. Bom, pessoal, então aqui tem uma proposta para que você formule, né, a sua resposta aí, tá bom? Então vamos lá. É preciso conscientização. Acostumamos a consumir sem sustentabilidade, isto é, sem pensar no amanhã, sem imaginar que todos os recursos naturais são finitos e podem não existir mais da forma como os conhecemos em um futuro não muito distante ou próximo, né? Como estratégia, é necessária uma reeducação, uma mudança de mentalidade que una consumidores, produtores e governos. Investimento em reciclagem, reutilização e reaproveitamento também são ações necessárias. Então, tudo isso, pessoal, se resume em sustentabilidade.
é preciso conscientização na utilização, manuseio, né, desses recursos. Tá joia? Bom, pessoal, então aqui eu peguei essa tabela periódica dos elementos em extinção para mostrar para vocês. Aqueles que estão em vermelho, eles apresentam sério risco nos próximos 100 anos. Os que estão de amarelo apresentam um risco futuro devido ao uso crescente. Aqueles que estão em vermelho e amarelo podem rapidamente entrar para a lista dos mais ameaçados devido ao uso crescente. Aqueles que estão em verde não sofrem qualquer risco. Os que estão em branco não há dados suficientes sobre as ameaças que sofrem. Bom, então é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um PET, volume 4. Um forte abraço para você e te espero para o volume 5. Até lá!